secreto, esse aí é de boa demais, né? Comparado com qual? O da modalidade lá. Ah, tá. Aquele ali é É, mais complicado. porque aquele assunto é um pouco mais complicado e também tem isso, né? O Pedro, quando ele escreveu aquele artigo, ele estava no mestrado ainda, né? Então ele já fez o mestrado, já fez o doutorado. Então eu imagino que talvez hoje ele escrevesse de maneira mais clara, né? Às vezes a gente pensa que o difícil é escrever difícil, mas o difícil é escrever claro, né? Tipo, quando você tem primeiro entendimento de uma coisa, geralmente seu primeiro entendimento ele é muito dependente dos conceitos, ele é meio parasitário da maneira, por exemplo, dos conceitos de determinado outro autor, etc. E aí a única maneira que você tem de conseguir expressar aquilo é meio que repetir o mesmo caminho do outro cara, né? Do cara que você aprendeu. E como você não é o cara que você aprendeu, você faz isso de maneira menos graciosa, vamos dizer assim, né? E faz parte de você entender um assunto, né? Pelo menos essa é a minha experiência, faz parte de você entender o assunto, você meio que se apossar dele, né? E com o tempo, quando você começa a entender mais, você começa a ser mais, você começa a se expressar sobre aquilo de maneira mais hábil, né? É como você aprender a jogar futebol, né? Você vai, sei lá, você vai fazer embaixadinha, eu sou péssimo em futebol. No começo você fica pensando como é que você vai colocar a perna, né? Depois você começa a brincar, né? Então, você começa a brincar, como, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. É, então, tem muito isso, sabe? Você quando está engateando no assunto, você parece que aquele negócio sai meio que doendo. Você não está compreendendo completamente, você está meio que repetindo algumas coisas. Então, você tem algumas frases feitas que você coloca. Às vezes, até inconscientemente, você esconde sua falta de certeza em algo, colocando ali algo dúbio, colocando algo meio difícil de entender, e com o tempo você vai conseguindo escrever de maneira mais clara, né? E o engraçado é que com o tempo também, quando você vai entendendo o assunto, você começa a achar aquilo tudo muito simples, muito até o ponto de você pensar que aquilo dali não é nada, né? Porque isso aqui é tão óbvio, mas na verdade é porque você conseguiu entender, né? Então acho que nesse ponto assim tem a ver, porque o fato, por exemplo, do outro texto, o rapaz está no mestrado ainda e o Eros trabalha com isso há muito tempo, né? Então isso é algo a se conquistar, assim. Às vezes você tem que escrever muitos textos sobre uma coisa a ponto de você conseguir meio que dominar aquilo e escrever de maneira bem fluida, né? Então esse texto aqui é interessante porque ele está, além de tratar a percepção de uma maneira diferente do que é o comum, ainda é o comum, mas que está sendo cada vez mais comum esse tipo de tratamento. Ele também faz um link com outro assunto que a gente já falou um pouco, né? Que era a ideia de mente estendida, né? Ele tenta explicar uma perspectiva diferente da percepção junto com a ideia de mente estendida, né? Então, só para lembrar, a tese da mente estendida alega que ao menos alguns processos cognitivos se estendem para além do cérebro, do organismo, do cérebro do organismo, no sentido deles serem constituídos por ações, por exemplo, realizadas por esse organismo ao seu redor, né? Então a ideia seria, primeiro, que a mente poderia se estender para o corpo, né, no sentido de que ações corporais possam ser processos cognitivos, né? Por exemplo, é um caso bem comum quando alguém está aprendendo a somar, como é que essa pessoa faz conta, né? Ele fala assim, né, 1 mais 1, sei lá, é igual a 2, né? Então você usa seu corpo como parte do processo cognitivo, né? Você é como então é como se parte do processamento daquela informação está sendo feita pelos seus dedos, né? Não pelo dedo em si,
mas pela posição em que você coloca o dedo, né? Então você está utilizando o corpo como um auxílio, né, cognitivo. Então, o primeiro ponto é que a ideia é que a mente pode se estender ao corpo nesse sentido, né? E você pode pensar até que a mente pode se estender a outros aparatos, né? Como, por exemplo, um caderno, né? A gente vai ver aqui o exemplo clássico do caderno. E você poderia até, eles falam de maneira mais radical, pensar que a mente pode se estender, ou seja, que alguns processos cognitivos do sujeito, eles sejam distribuídos socialmente, né? Então, a ideia de uma mente socialmente estendida. Então, você poderia pensar que tem 3 estágios de extensão da mente, né? Do cérebro para o corpo, do organismo como um todo para partes do ambiente do organismo, né? Como, por exemplo, para aparatos, e do organismo no seu ambiente físico como um todo para o ambiente social do organismo, né? A gente vai ver aqui também exemplos de cognição social, né? E você precisa ter de alguma forma então uma explicação de como o organismo pode rastrear um fator, por exemplo, social no seu ambiente, e como esse rastreio pode constituir em parte processos mentais daquele organismo, né? Então esse texto, né, ele parte de um conceito que é da psicologia evolutiva, não, ecológica, chamado affordance. A gente vai ver o que quer dizer affordance. E é a ideia de como esses affordances, que são características do mundo, eles auxiliam ou eles são parte do processo cognitivo humano, né? Então é bem interessante essa tese. Então Eros quer dizer que como é que essa noção de affordance poderia ser estendida para incorporar os affordances sociais. E com base nisso ele vai defender a tese da mente socialmente estendida, né? Até que eu vou ler essa parte aqui porque eu achei interessante, fala do Kuhn. A discussão sobre a possibilidade de affordances sociais é diretamente relevante para a epistemologia social do conhecimento perceptivo. Affordances sociais trazem à tona a possibilidade de que o contexto social em torno de um organismo individual pode constituir ao menos alguns dos seus estados perceptivos, né, dos estados perceptivos daquele organismo. Esse fenômeno é verificado, por exemplo, por Thomas Kuhn no seu livro seminal, né, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Acho que é algo que é bastante comum de se estudar na faculdade, né? Então, Kuhn, nesse livro, ele tem essa ideia de paradigma, né? Vocês já ouviram falar da estrutura da Revolução Científica? Bota aí no chat. Senão eu falo aqui rapidinho por alto o que quer dizer, o que tem nesse livro. O senhor pode repetir? É que a internet falhou, eu não escutei. Vocês já ouviram falar desse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas? Não, então eu vou falar aqui rapidinho. Então a gente tem a ideia mais natural da história da ciência. É como se a ciência ela estivesse sempre avançando no entendimento do mundo, né? E Kuhn, ele tenta argumentar a partir da história das ciências de que não é assim que ocorre o desenvolvimento científico. Então ele acha que existem 2 períodos diferentes de ciência, o que ele chama de ciência normal, ou seja, são períodos em que você tem ali um esquema conceitual e os cientistas eles vão desenvolvendo aquele esquema conceitual de dentro. Só que ele fala o seguinte, olha, muitas vezes o próprio desenvolvimento científico, a própria ciência normal, ela começa a mostrar limitações, contradições no próprio esquema conceitual. E quando isso acontece, né, quando essas contradições e limitações elas vão se acumulando a determinado ponto, ocorre o que Kuhn chama de uma revolução científica. Então, uma revolução científica seria não a descoberta de algo novo, mas a mudança do esquema conceitual, certo? Então, isso não é algo que acontece normalmente, comumente, tá? Às vezes, assim, o livro de Kuhn ele tem algumas
armadilhas, né? E uma delas é essa, as pessoas acharem que revoluções científicas são triviais, né? A galera fala sempre de mudança de paradigma, mudou o paradigma, quebrou o paradigma, né? Tem até essa expressão hoje em dia, quebrou o paradigma, né? A expressão que vem de Kuhn. Essas revoluções científicas seriam eventos muito raros na história da ciência. No caso da física, você tem basicamente duas. Você tem a revolução científica de Galileu, né, que Galileu, Descartes, etc., foram os protagonistas, né, essa ideia de aplicação da matemática na física, a ideia de inércia, né, a ideia de que os corpos agem por forças externas, né? Ou seja, a ideia de inércia, etc., etc., em oposição à física aristotélica, né? Em que você tinha os objetos agindo por forças internas, você tinha a ideia de potência, etc. Então, essa é uma revolução científica, né? E em determinado momento, Kuhn ele está lidando com a visão de mundo das pessoas antes e depois da revolução científica. E às vezes ele fala algumas coisas que são mais ou menos surpreendentes, né? São mal interpretadas muitas vezes também, mas ele fala coisas como o seguinte, que o Chiares fala aqui logo depois. Nessa obra, ele alega que a mudança de paradigma muda a forma como os cientistas veem o mundo. Isso é bastante puzzling, né? Como é que fala em português? Paradoxal, talvez, né? Às vezes com isso ele quer dizer algo mais forte, simplesmente de que uma mudança na concepção ou na interpretação dos dados, o que soa trivial, né? Obviamente, você mudou o paradigma, você vai interpretar os dados de uma maneira diferente, porque agora você tem conceitos diferentes, né? Na física aristotélica você tinha um conceito de potência, né? De forma, etc. Agora você tem o conceito de inércia, de força, de massa, de aceleração. Então você vai interpretar os dados de uma maneira diferente. Você vai explicar por que uma pedra cai, né? Você vai descrever uma pedra caindo de maneiras diferentes. Isso aí é óbvio, tá? Mas às vezes Kuhn parece dizer algo mais forte. Às vezes ele parece dizer que os próprios estados perceptivos dos cientistas e não apenas suas crenças mudam a substituírem um paradigma pelo outro. Formulando um dos seus exemplos famosos, Kuhn diz o seguinte: Lavoisier viu o oxigênio onde Priestley vira ar desflogistado e outros não viram absolutamente nada, né? Aqui falando de outra revolução, no caso aqui da química, né? Que é a revolução da teoria atômica dos elementos, né? Então, a química até então, né, não se pode nem dizer que era química, né? Você tinha aquela noção de alquimia, você tinha os elementos fogo, terra, ar, água, né? Então, a partir de determinado momento, você começou essa ideia de que não, a própria realidade ela é composta de átomos e os átomos eles são de substâncias diferentes, não só 4, mas bastantes, né? Depois se viu, depois que na verdade o que torna o átomo ser de, sei lá, de cobre ou de oxigênio depende de partes menores do átomo, né? Mas a princípio a gente não sabia isso, a gente só sabia que tinha átomos de cobre, de hidrogênio, etc. Essa revolução levou à construção da tabela periódica, o estudo de como esses átomos se agrupam em moléculas, etc., né? E que muitas vezes substâncias são moléculas compostas de átomos de outras substâncias, né? E um ponto importante dessa, né? E essa revolução lá de Galileu, Descartes, né? Você tinha essa ideia de que, né, os objetos eles são inertes, né? Então, você tinha cada vez essa pressão de você retirar, vamos dizer assim, características de dentro do objeto, entre aspas, para fora. Então, para Aristóteles, tudo se explicava por potências, né? Potências do próprio objeto. O movimento é uma potência do próprio objeto. Alguém envelhecer tem a ver com
com suas potencialidades. Então, Aristóteles ele tinha uma ideia até bem parecida com o DNA, né? De certa forma a gente pode interpretar hoje em dia como parecida com o DNA, a ideia de que no caso da inseminação, a mulher contribui com a criança com a matéria, enquanto o sêmen contribui com a forma daquela criança, né? Então aquele embrião, né, formado dos dois, ele tem várias potencialidades que são atualizadas com o desenvolvimento da criança, né? Então a ideia seria aqui que as características das coisas dependem da sua potencialidade, que são internas, né? E com a pressão, assim, com a física moderna, a química moderna, essas características elas começaram muito mais a ir para fora do objeto, né? Tem a ver com forças, tem a ver com movimento, etc, etc. E um desses casos foi a explicação do calor, né? Então você tinha na química pré-histórica, vamos dizer assim, a ideia de que existia uma substância chamada flogisto, que era a substância do calor. Então, quando eu esquentava algo, aquele algo teria essa substância dentro, né, que seria o flogisto, e quando eu queimo esse algo, essa substância escapa. E isso que explicaria porque aquela coisa está emitindo calor, né, quando está sendo queimada. Depois se percebeu que não, que na verdade calor é o movimento das próprias partículas, não tem uma substância de calor. Simplesmente um gás aquecido, os átomos daquele gás estão se movimentando mais, né? Então aquecimento é movimento, enquanto um gás que esteja resfriado, aqueles átomos estão se movimentando mais devagar, né? Então por isso, e na verdade o calor, né, o fogo depende do oxigênio, né? Além disso, e é por isso que ele falou assim, onde Lavoisier viu oxigênio, né, no fogo, o Presley viu ar desflogistizado, né, porque está saindo fogo do ar, então o flogista está indo embora, e outros não viram absolutamente nada, né, porque não. Então essa uma alegação de Kuhn que ela foi bastante explorada, muitas vezes mal explorada, essa ideia de que antes e depois de uma revolução científica as pessoas veem o mundo de uma maneira diferente, né? E com isso ele quer dizer algo mais forte do que simplesmente as pessoas têm conceitos diferentes, porque isso é óbvio, né? Então, Kuhn às vezes ele fala o seguinte, que para uma revolução científica ser completada, precisa os cientistas mais velhos morrerem, porque essas pessoas já estão velhas, elas não vão conseguir ver o mundo da maneira pós-revolucionária. Alguns conseguem fazer a travessia, né? Mas muitos não vão e não vão conseguir ver o mundo daquela maneira e vão morrer com as mesmas crenças, né? E ele trabalha, por exemplo, muito com outra revolução da física, que foi a quântica, né? A mecânica quântica, que quebra com vários conceitos da física clássica, né? Várias leis da física clássica, elas não ocorrem no mundo quântico, né? Só repetindo, né? Até o ADC não chamou atenção para isso, está correto. Ainda assim, a mecânica clássica ela funciona aproximadamente, é uma ótima aproximação para objetos de tamanho médio, né? Porque esses efeitos quânticos tendem a cancelar um ao outro, e as coisas médias elas funcionam de maneira muito aproximadamente clássica. Mas no domínio das coisas muito pequenas, isso não ocorre, né? Tem vários comportamentos de partículas muito pequenas que são muito estranhos, né? E, então, Kuhn estudou bastante essa revolução, né, que se deu no começo do século XX. E ele às vezes fala isso, às vezes para uma revolução ser completada, precisa as pessoas morrerem e os novos cientistas já serem educados no novo paradigma, de modo a eles conseguirem ver o mundo daquela maneira, de maneira natural, né? Então, são algumas afirmações complicadas, né? Porque muitas pessoas interpretam isso como se Kuhn estivesse defendendo um tipo de relativismo, né?
de relativismo muito forte. E com muito da vida dele, ele tentou ao mesmo tempo combater essa utilização dele e tentou explicar melhor essas afirmações que ele fez, né, na estrutura da revolução. Então, deixa eu só pegar um livro aqui. Nossa, vou pegar o livro ali, mas eu tô com cãibra no pé. Aí tem esse livro aqui, ó. O Caminho desde a Estrutura. Né? São textos de Kuhn escritos depois da estrutura da Revolução. Aqui, né? A foto de Kuhn aqui, ó. Em que ele tenta exatamente discutir esses pontos, até que ponto aquilo que ele falou é verdade, aquilo que ele não é. Só que Eras aqui ele tenta dar um sentido a essa ideia de Kuhn, de que realmente a percepção das pessoas muda, né? E esse sentido aqui teria a ver com essa mudança, né, nesses affordances sociais, né? Como parte da cognição das pessoas depende desses affordances sociais, e esses affordances mudam, a própria cognição das pessoas muda, né? Tenta explicar esse tipo. Então, a alegação de Kuhn é que a imersão do cientista em um grupo científico tem o potencial de mudar o que ele percebe do mundo, especialmente em seu ambiente de pesquisa. Né? Contudo, Kuhn não nos fornece detalhes do processo ou mecanismo pelo qual a percepção seria moldada socialmente. Né? Então, nesse texto ele tenta meio que explicar esses pontos. Né? Então, falando aqui um pouco da ideia de mente estendida, né? Então, a tese da mente estendida foi explicitamente articulada no artigo de Clarke e Chalmers, né? Chalmers é um filósofo que tá vivo ainda, né? Ele tem uns 50 e pouco. Ele é até novo, assim, acho que ele tem menos de 60, talvez, ou talvez 60. Acho que essa semana até ele está no Rio, está dando uma palestra na gabinete de leitura lá no centro do Rio. Eles vêm muitas vezes no Brasil. Teve um congresso em Tiradentes, que eu até participei também, falei na mesa com o Chalmers. Ele tem algumas ideias bem importantes, né? Tem essa ideia da mente estendida, tem um argumento para o dualismo, né? Então é interessante que ele é um dualista, ele acredita que corpo e mente são substâncias diferentes. Ele tem um argumento para isso que chama o argumento dos zumbis, que é muito comentado, né? Então esses são dois pontos importantes da carreira de Chalmers, né? Outra coisa que ele fez importante, eu lembro que uma vez eu estava querendo saber se os filósofos são internalistas ou externalistas. Eu entrei num site lá e tinha uma pesquisa e tal. Então aquele site chama Phil Papers, é o melhor agregador que tem de filosofia no mundo, e também Chalmers é um dos criadores, né, do Phil Papers. Então é um cara importante, né? Tem esse livro 98 chamado A Mente Estendida. Não sei se tem tradução em português, depois eu olho. E ele tem essa ideia de que a mente se estende principalmente para aparatos, né? Então eu vou ler aqui. No experimento de pensamento de Clarke e Chalmers, somos convidados a imaginar uma pessoa, Otto, cuja capacidade de memória foi severamente danificada, e a comparar com Inga, que tem a memória normal. Então Otto tem a memória danificada, Inga tem a memória normal. Isso é um experimento de pensamento, tá? Isso é uma situação hipotética. Como prossegue o experimento, Otto desenvolve a habilidade de usar um caderno de notas para registrar e consultar fatos relevantes. Então ele tem um problema na memória, ele se acostumou a usar um caderno. Então ele anota muitas coisas no caderno, porque ele sabe que a memória dele funciona muito mal, né? E quando ele quer lembrar de alguma coisa, em vez dele tentar lembrar, porque ele sabe que a memória dele funciona mal, ele vai no caderno e procura, né? Vamos imaginar que ele desenvolveu uma classificação muito boa para fatos no caderno, né? Talvez o caderno dele tenha seções diferentes para coisas diferentes, sei lá. Ele desenvolveu um método muito bom
no caderno, em que quando ele precisa lembrar de alguma coisa, ele já vai na página certa do caderno e já olha ali o que é e fala, né? Então vamos imaginar que ele se tornou proficiente no uso do caderno, ao ponto de que não notamos qualquer diferença funcional entre o papel desse caderno, o papel que esse caderno desempenha em sua habilidade de recuperar fatos do passado, e o papel que as áreas do cérebro de Inga, especializadas em guardar informações, desempenham na habilidade dela de lembrar fatos, né? Agora, suponha que Otto e Inga sejam igualmente fluentes e confiáveis na recuperação de informação, a despeito dos recursos utilizados, né? Então, o Otto, ele tem esse problema de memória, mas ele desenvolveu um método tão bom com o caderno que se você fosse conversar com ele, assim, não presencialmente, né, porque você veria ele abrindo o caderno, mas você podia conversar com ele e ele funciona bem, ele consegue fazer os trabalhos dele, ele consegue trabalhar normalmente, fazer planejamentos, etc., porque ele usa o caderno muito bem, né? Daí o Chalmers e o Clarke, eles argumentam o seguinte: pelo princípio da paridade, que ele até explica o que é esse princípio, mas vamos deixar isso quieto. Se a gente pensa que as áreas do cérebro de Inga responsáveis pela preservação de informação fazem parte do processo cognitivo de lembrar, então deveríamos pensar que o caderno de notas de Otto também faz parte do seu processo cognitivo de lembrar. Compreendido em termos funcionais, ambos desempenham o mesmo papel nos seus respectivos processos cognitivos. E a conclusão de Chalmers e Clarke é que algumas coisas externas ao organismo podem fazer parte do sistema cognitivo. No caso considerado, o caderno de notas constitui parcialmente o processo cognitivo de Otto lembrar de fatos. Sendo assim, a mente de Otto se estende para seu ambiente. Então, esse era o argumento inicial de Chalmers, de que a mente se estende para um ambiente, né? E a gente pode pensar casos menos graves ou menos traumáticos, como o de Otto, né? Eu sou de uma geração, eu sou até estranho, né? Porque eu só tive celular depois que eu voltei dos Estados Unidos em 2016. Então até 2016 eu nunca tinha tido um celular, porque quando eu era adolescente minha mãe me deu um celular, na época era novidade, eu não quis por algum motivo, sei lá, também não tinha ninguém para ligar, também era aquele celular tijolão, não tinha nada, e depois eu nunca mais tive celular e fui ter celular em 2016. Então eu sou uma geração que as pessoas ainda gravavam o telefone das outras, né? Então eu sabia vários telefones de cor, né? O telefone da minha avó é tal, o telefone tal pessoa é tal, sabia, sei lá, uns 30 telefones de cabeça, até porque as pessoas também mudavam menos de telefone, né? Era mais difícil você mudar um telefone residencial, né? Também sou de uma época que era difícil ter telefone em casa, né? Era bem caro ter um telefone em casa, precisava comprar ações da empresa telefônica, né? Às vezes, não sei se vocês sabiam disso, mas na final da década de 80 no Brasil, um telefone era tipo o preço de um carro, era o preço de uma casa, às vezes. Então, pessoas vendiam telefones para comprar casa. Não o telefone em si, não o aparelho, mas as ações da empresa, porque você precisava ter ações da empresa para ter um telefone residencial, né? Então, eu lembro quando eu era criança, minha casa não tinha telefone. Não, na verdade, minha casa tinha uma extensão da linha da casa da minha avó, porque a gente tinha pedido um telefone e demorava anos para chegar um telefone, para você conseguir o telefone, né? E não tinha sido liberado o nosso ainda, então a gente usava uma extensão na casa da minha avó. Eu lembro que para ligar para minha avó não tinha como ligar, porque era a mesma linha, eu tirava o telefone do gancho e ficava apertando o gancho, né? O negócio de desligar, porque fazia um ruído lá na casa da minha avó e às vezes ela pegava a extensão lá e a gente conseguia conversar sem ligar, né? Porque era a extensão da mesma linha. Mas enfim, então eu sou a geração que as pessoas ainda decoravam telefones, né? Hoje em dia eu não decoro mais, porque hoje em dia, como todo mundo, eu tenho um celular que tem uma agenda telefônica, né?
Primeiro que hoje em dia ninguém telefona mais para ninguém, né? Você conversa no WhatsApp ou manda uma mensagem, etc. Mas, de qualquer forma, se você precisar ligar, você simplesmente vai na agenda, procura o nome da pessoa e clica, né? Hoje, eu sei meu telefone celular, porque às vezes eu tenho que escrever né, se vai fazer um formulário, se cadastrar em algum site, etc., eles pedem o telefone. Então, por isso eu sei meu telefone, mas assim, eu não sei o telefone da minha mãe, até sei, porque minha mãe tem o mesmo telefone desde 2000, né? Então, era da época que eu ainda gravava o telefone celular das pessoas, o telefone das pessoas. Mas minha namorada mora comigo, eu acho que eu não sei o telefone dela de cor, porque toda vez que eu vou ligar para ela, eu clico no nome dela, né? Então, de alguma forma, o celular aqui, ele está funcionando da mesma forma que o caderno do Otto, né? A gente meio que delega ao celular uma parte de um trabalho que nossa memória fazia antigamente. Delega ao celular a responsabilidade de guardar telefones, que antigamente era algo da memória. Então, de certa forma, o celular ele constitui meus processos cognitivos, né? Porque ele faz alguns papéis que são da memória. Da mesma forma que Marcos perguntou: e quando essa falta de exercício da memória vem prejudicando nossa capacidade de lembrar coisas? Temos cada vez memórias mais fracas, dado que temos ferramentas para fazer esse trabalho para nós. Assim, isso aí teria que ver se tem dados empíricos sobre isso, né? Será? Talvez sim, talvez não. Não estou dizendo que seja falso, eu não sei, né? Porque talvez a gente esteja utilizando nossa memória para outras coisas, né? Se eu já te dou a palavra desse ano, deixa eu só falar uma coisa. Tem um diálogo de Platão, acho que é o Fedro, que Platão ele fala essa mesma coisa aí sobre a escrita. Não lembro se é o Fedro, mas tem um diálogo aí em que alguém está apresentando ao faraó do Egito, acho que é um faraó, a escrita. Fala: essa tecnologia da escrita, ela é muito legal, porque você consegue guardar informações em livros, né? E depois, quando você precisa, você vai lá no livro e lê a informação, né? Às vezes a gente tem, né, listas telefônicas, hoje em dia não tem mais, né? Mas a gente tem livros que são livros de consulta, né? Que são livros que não são necessariamente para ler, mas eles estão lá para serem consultados, né? Sei lá, um dicionário, um atlas, né? E aí o cara falou isso: essa tecnologia é boa da escrita, porque a gente consegue guardar informação, e aí, quando a gente precisar, a gente vai lá e usa. E aí o faraó falou exatamente isso: olha, essa tecnologia é ruim, essa técnica da escrita é ruim, porque ela faz com que a gente utilize menos a memória, né? A gente vai fazer com que a gente perca a memória, algo desse tipo, né? Não vou lembrar aqui exatamente, mas assim, esse ponto pode acontecer, né? Viu, Marcos? Eu não estou... Certamente as tecnologias, né? Exatamente é esse o ponto aqui da ideia da mente estendida, né? As tecnologias afetam o modo como a gente pensa, né? E elas podem afetar de maneiras diferentes, inclusive atrofiar capacidades da gente, né? Pode acontecer, mas a gente tem que ver se esse é de fato o caso. Que a gente, no geral, nós temos a gente tem a inclinação de ser apocalíptico com tecnologias que vieram depois da gente ser adolescente, né? E naturalizar tecnologias que vieram antes da gente ser adolescente, né? Então a gente naturaliza, por exemplo, os livros, né? A gente não pensa que os livros afetam a memória negativamente, como o faraó egípcio julgava, né? Ou no caso de pais, né? Os pais da minha geração, eles eram muito desconfiados do videogame, né? Certamente o videogame está afetando as capacidades cognitivas dessa criança. Vai deixar agressiva, vai deixar tal coisa, né? Quando assim,
No caso deles, já naturalizavam a televisão, né? A televisão, mas certamente uma geração anterior tinha esse problema com a televisão e naturalizava o rádio, né? Hoje em dia a gente tem esse mesmo discurso, né? E eu às vezes tenho até que me segurar para não tê-lo sobre o TikTok, né? A gente pensa, não, pô, YouTube, né? Esse no caso, tá? YouTube eu até entendo, você tem ali o vídeo do YouTube, o cara tá falando alguma coisa que dura ali 20 minutos, né? Um discurso mais ou menos, né? Você consegue botar uma palestra no YouTube, você tem, ou então um próprio vídeo de 10, 20 minutos, o cara desenvolve um discurso ali, você consegue entender. O TikTok em 30 segundos, ou pior ainda, acho que o mais doido para mim é aquele Kawaii, que eu não sei se é um negócio de novelinha, né? Mas eu sempre vejo as propagandas do Kawaii no YouTube, eu acho bizarro, assim, não consigo entender, né? Então, hoje em dia tem muita gente falando sobre como o TikTok afeta a mente das pessoas, porque perde a capacidade de atenção, etc. E pode ser o caso. Pode ser o caso, sabe? Não estou dizendo que realmente os meios de comunicação afetam o modo como a gente experiencia o mundo. Realmente afetam. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado para saber como eles realmente afetam, né? A gente só vai saber como eles realmente afetam fazendo estudos, né? A gente tem que tomar cuidado com essa ideia, com a ideia simples de que eles sempre afetam negativamente, né? Eu lembro, na época que eu estudava comunicação, tem um teórico da comunicação que chama Marshall McLuhan, né? E o ponto dele é basicamente esse mesmo ponto aqui do Chalmers, o Clark, é a ideia de que os meios de comunicação mudam o modo como a gente enxerga o mundo. E ele tem uma frase que é famosa que quer dizer exatamente isso, né? Que ele fala o seguinte: o meio é a mensagem. Ou seja, o importante quando você estuda os meios de comunicação não é o que está sendo veiculado pelo meio de comunicação, mas o próprio meio, porque é o próprio meio que faz as modificações sociais, né? Então ele tem artigos, por exemplo, sobre o cinema, né? Perceba, a gente que tem acesso a cinema, a gente tem acesso a imagens que as pessoas do passado não tinham, né? A gente tem acesso a câmera lenta, né? A gente tem acesso a imagens aéreas, né? Então, a gente tem acesso a imagens de culturas distantes, né? Claro, antes você tinha por foto, né? Mas aí a mesma coisa eu poderia falar da foto antes de existir foto. E de certa forma a própria existência do cinema, no caso do vídeo, né, falando de maneira mais geral, afeta a nossa visão de mundo mais do que o conteúdo dos filmes que a gente vê. Esse é o ponto dele, sabe? O fato da gente ter acesso a imagens de coisas distantes, câmera lenta, enfim, imagens do muito pequeno, né? Isso afeta a nossa visão de mundo mais do que a própria conteúdo dos meios. Mas enfim, já estou me divagando um pouco. Diga, Luciano. Eu estava um pouco em dúvida aqui, mas eu acho que eu entendi melhor. Em que sentido os autores usam o conceito de mente? Porque eu fiquei me perguntando se esse processo da mente estendida não seria melhor usar outro conceito para isso do que o próprio conceito de mente. Não seria um alargamento, sabe, do conceito. O que é mente, assim, mais ou menos para os autores, que eu fiquei me perguntando aqui. Mente é o conjunto de processos cognitivos, tá? Ou seja, processo é o conjunto de processos de tratamento de informação, algo desse tipo, de processamento de informação, né? Então, isso seria a mente, o processamento de informação do ambiente que gera comportamentos, né? Gerações sobre o mesmo ambiente. Tá? Então você pode pensar que você tem um ambiente, a gente tem maneiras de captar informações desse ambiente e processar essa informação para gerar crenças, etc, etc. Então, mente aqui é esse processamento de informação. E a ideia dele,
da mente estendida é que esse processamento se dá em parte fora do cérebro. Certo? Eu dei o exemplo, né? Quando eu faço isso aqui, 2 mais 2 igual a 4, eu estou usando o meu corpo para facilitar a computação dessa informação, de 2 mais 2 igual a 4. Então, de certa forma, parte da cognição, parte do processamento de informação se dá por movimentos corporais e não dentro do cérebro. Eu poderia fazer, por exemplo, por que eu uso um caderno, né, quando eu estou fazendo contas de matemática, por que eu uso um caderno para escrever aquilo que eu estou fazendo conta? A princípio, eu poderia fazer a conta toda na cabeça, né? Mas seria mais difícil, você concorda, né? Eu poderia, sei lá, calcular uma equação qualquer, eu poderia calcular toda na cabeça, fazer fórmula de Bhaskara na equação de segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara na cabeça, etc, etc. Mas é muito difícil, né? Você precisa de muita concentração, você pode se perder no meio, etc. Então a gente usa um papel em que a gente, de alguma forma, a gente está anotando, é como se a gente partisse aquela tarefa de fazer aquela conta em várias mini tarefas, né? Então a gente vai fazer cada passo da conta e a gente anota o resultado de cada mini tarefa para a gente poder começar outra a partir daquela. Então a gente pode meio que esquecer o que está antes e se concentrar em cada mini tarefa, né? Então perceba que parte do trabalho de fazer o cálculo está sendo desempenhado pelo fato de anotar, porque essa anotação ela cumpre um papel cognitivo, ela cumpre um papel de facilitar o processamento de informação. Então, nesse sentido, o ato de anotar, para quem defende que é a mente estendida, o caderno, né, os aparatos que eu estou usando para fazer o cálculo, eles fazem parte da mente no sentido de fazer parte do processamento de informação. Então, você está tendo aqui uma ideia computacional de mente, né? Então, a ideia é que os processos mentais, ou seja, processos de processamento de informação, não ocorrem exclusivamente no cérebro, apesar deles ocorrerem em grande parte no cérebro, né? Mas a gente, por exemplo, utiliza ajudas de cadernos, de celulares, etc., para fazer parte desse processamento e, de certa forma, nos ajudarem a processar as coisas, certo? Então, essa é a tese, assim, independentemente da gente concordar ou não, tá? Essa seria a tese da mente estendida. Só que essa ideia de mente estendida, né, por mais que tenha sido popularizada na filosofia de tradição inglesa, americana, por Chalmers, você já tinha pessoas, assim, outros filósofos mais antigos que apontavam para coisas parecidas, né? Então, uma ilustração mais cotidiana da tese da mente estendida vem da ideia de assimilação de ferramentas e instrumentos, né? Vocês já perceberam isso, né? Quando você, no geral, quando você tem um primeiro contato com um instrumento, vamos dizer, quando você está aprendendo a dirigir, você sente, né? Você sente que você está controlando o carro, né? Você fica o tempo todo pensando em como controlar o carro, etc. A partir do momento quando você vai aquele processo, você vai ganhando fluência naquele processo, né? De alguma forma depois você não sente que você está controlando, sei lá, você sente que você está controlando o carro diretamente, né? Você não sente que você está girando o volante para girar a roda, você sente que você está movendo a roda, né? É como se aquele instrumento fizesse parte do seu corpo, né? Você tem esse processo de assimilação. É até engraçado quando pessoas que dirigem, muitas vezes quando passa num buraco, né, as pessoas muitas vezes falam até ui, né, como se tivesse doído nelas o fato de ter caído no buraco, né, batido o carro em algum canto, assim. Então é como se esse processo de assimilação de instrumentos
é como, de certa forma, é como se aquele instrumento passasse a fazer parte do seu corpo, né? E alguns filósofos do passado, né, principalmente um bom filósofo, né, chamado Maurice Merleau-Ponty, um filósofo, um fenomenologista da década de 60, ele morreu cedo, década de 60 e 70, ele é um cara muito bom filósofo, né? Às vezes meio difícil de ler, né, meio complicadinho, mas é um cara importante, né? Então ele dá um exemplo clássico, né, que é o exemplo da pessoa cega com a bengala, né? Foi discutido por Merleau-Ponty, entre outros. Então ele fala o seguinte: o que acontece quando uma pessoa cega assimila o uso de uma bengala é que ela estende sua capacidade de percepção tátil. Inicialmente ela sente a bengala pressionando a pele de sua mão, né? Então no primeiro contato é como se ela sente a mão dela pegando na bengala. Contudo, após explorar o mundo circundante com a bengala por um certo tempo, tocando objetos com ela, familiarizando-se com o seu comprimento e seu peso, sentindo como ela absorve o impacto de diferentes tipos de objeto, como ela desliza sobre diferentes tipos de superfície, a pessoa cega começa a perceber a bengala, ou perceber com a bengala, o mundo dos objetos táteis. Aí é uma citação de Merleau-Ponty: o mundo de objetos táteis recua e não mais começa na epiderme da mão, mas na extremidade da bengala. Então é como se ela incorporasse a bengala ao corpo dela. Ela não mais sente a bengala, ela sente com a bengala, certo? É mais ou menos o exemplo que eu dei do carro, né? No começo você sente que você está fazendo coisas para o carro andar, né? Você está trocando. Hoje em dia muitos carros não trocam marcha, né? Mas você está trocando de marcha, você está virando o volante, você está colocando a seta, etc. Isso quando você está aprendendo a dirigir. Com o tempo você naturaliza aquilo de tal maneira que você não sente, você sente que está realmente virando, né? Como se você estivesse movimentando, o movimento do carro fosse seu movimento, né? E não você está movimentando o carro. E o caso da bengala é mais fortemente isso. Nesse estado, a bengala não é mais percebida como um objeto. Ela se transformou em um instrumento. Ela se transformou em um instrumento com o qual a pessoa cega percebe a dureza, a textura, a forma dos objetos ao seu alcance, bem como as relações espaciais entre os objetos e ela, tais como estar à frente, perto, à esquerda, à direita. Outro exemplo assim que é menos impactante por ser mais próximo e mais simples é os óculos, né? Quando você se acostuma a usar o óculos, você não vê o óculos mais, né? Você vê através do óculos, né? Porque a princípio, né, o óculos ele tem essas partes aqui, né? E você consegue ver essas partes, você consegue ver a armação do óculos. Se você se esforçar, olhar para o lado, você consegue ver. Você consegue ver que você está com óculos, se você quiser. Mas quando você se acostuma a usar o óculos, você não vê o óculos mais, né? Você vê através dos óculos. Então é como se os óculos estendessem sua visão. Você vê com os óculos. Você tipo assimila esse aparato a seu aparato cognitivo, no caso perceptivo, né? E é o mesmo ponto que ele está colocando para a bengala, para o cego, né? Então o cego ele se acostuma tanto a andar com a bengala, sentir as coisas, que aquilo dali passa a fazer parte de seu aparato cognitivo. E certamente se eu ficar cego hoje, eu vou estranhar muito mais andar com a bengala do que uma pessoa que é cega de nascença. Para a pessoa que é cega de nascença, isso é muito natural, usar a bengala para ver se tem uma elevação no chão, né? Enfim, se tem um obstáculo, etc, etc. O Marcos falou que ele sempre sentiu o carro com uma expansão do corpo. Não, isso é engraçado, isso que eu falei, as pessoas fazem ui. Preste atenção quando alguém passa num buraco, se as pessoas não fazem ui, né? As pessoas fazem uma cara de dor assim. As pessoas fazem cara de dor quando passam no buraco, assim, tipo, ai. Tudo bem, em parte é porque pode ter quebrado o carro, né? Carros são coisas caras, né? Um pneu é caro, tudo no carro é meio caro, então dá uma dor no bolso.
Mas eu acho que é mais do que isso, assim, as pessoas estão sentindo como se estivesse machucando o próprio corpo delas. Então o Merleau-Ponty fala o seguinte, assim, habituar-se a um chapéu, a um automóvel, a uma bengala é instalar-se neles, ou inversamente, fazê-los participar do caráter volumoso do nosso próprio corpo. O hábito exprime o poder que temos de dilatar nosso ser no mundo, ou de mudar de existência anexando a nós novos instrumentos. E habituar-se ao instrumento também envolve a transformação da própria consciência perceptiva. No caso da pessoa cega, sua consciência do impacto da bengala sobre sua mão é transformada em uma sensação de sua extremidade tocando os objetos que está explorando. Em vez de perceber a bengala com a mão, ela começa a perceber diretamente os objetos com os quais a bengala está em contato. Isso é, ela começa a perceber com a bengala. Ao menos do ponto de vista fenomenológico, né? Seria completamente enganador descrever esse processo de habituação como envolvendo inferências, né? O cego ele não está fazendo inferências ali, obviamente, né? Ele está meio que sentindo com a bengala mesmo. Na verdade, as pressões na mão e a bengala não são mais dados. A bengala não é mais um objeto que o cego perceberia, mas um instrumento com o qual ele percebe. Merleau-Ponty de novo. Assim, a assimilação dos instrumentos tem o poder de transformar e estender a consciência perceptiva. E esse aqui é um ponto importante, que vai ser a última coisa que eu vou falar hoje. A discussão sobre a habituação a instrumentos é interessante porque ela nos ajuda a ver como a nossa própria relação com o corpo é transformada para estender nossa capacidade de percepção. Aprendemos a usar nossas sensações corporais para prestar atenção e ficar conscientes do modo que está em contato com o nosso corpo. Por exemplo, nós não estamos normalmente conscientes da sensação tátil quando pisamos no chão. O que percebemos é a firmeza do chão, né? Não os nossos pés ou a pele dos nossos pés sendo pressionada pelo chão, né? Então, ele está falando o seguinte, da mesma forma que a gente assimila a bengala, de certa forma o corpo é um instrumento que a gente assimilou. A gente assimila primeiro o nosso próprio corpo, né? Então, primeiramente, que estaria no cérebro, ela se estende para o corpo. A gente assimila nossas mãos, a gente toca com as mãos. A gente não, né? Quando eu pego o lápis, eu não estou vendo, não estou sentindo mais minha pele sendo pressionada. Eu sinto o lápis. Então perceba, isso aqui perceba a relação entre essa discussão e a discussão do realismo direto e indireto, né? Eu não tenho uma imagem tátil das sensações e a partir daí eu infiro alguma coisa. Eu passo a perceber o lápis diretamente com a mão. Então o corpo é o primeiro instrumento que a gente assimila, né? E perceba, por exemplo, quando alguém tem, né, aquela, né, falou da coisa da mão fantasma. Isso também é um ponto interessante, mas também quando alguém tem aquelas cirurgias de implante coclear, né? A pessoa não tem audição e ela começa a ter, ou a pessoa não tem a visão e começa a ter, né? Também tem casos que você faz transplante de córnea e a pessoa demora um tempo para se habituar à visão, né? A pessoa que era cega e ela faz o transplante de córnea, não sei se é transplante de córnea, e ela começa a ver, ela demora um tempo para aprender a se guiar pela visão, né? Provavelmente ela vai continuar por um tempo se guiando pela audição, pelos outros sentidos dela, e ela vai se habituar à visão, passar a confiar à visão, até o momento em que ela vai, tal como o cego com a bengala, ela vai se habituar àquilo, ela vai, como é o nome que ele fala aqui? Assimilar aquela extensão como parte do processo cognitivo dela. Então, esse ponto é interessante. Ele está falando assim que o próprio corpo também é assimilado. Então, não é algo tão extraordinário o fato de a gente assimilar instrumentos, porque a gente está assimilando o próprio corpo. Da mesma forma, um cara que perde um braço e coloca um braço mecânico desses que tem muito bons hoje em dia, que consegue, né, tem braços mecânicos que tem até tato hoje em dia, né?
consegue fechar a mão, etc. Ele coloca o desse aí, ele também assimila isso daí. E em determinado momento ele está sentindo com o braço mecânico da mesma forma. Não da mesma forma, porque não funciona tão bem, né? Mas vamos imaginar que tivesse um braço mecânico que fosse indistinguível do real, ele estaria sentindo da mesma forma que a gente está sentindo, né? E nem por isso a gente pensaria que não, seu braço mecânico é um instrumento exterior a seu corpo, então você não está sentindo com o braço mecânico, né? Então por que a gente pensaria diferente, por exemplo, para a bengala, né? Mas é isso, vou parar por aqui, semana que vem a gente continua, a gente já vai começar a parte sobre memória. Abrir aqui o atualizador do Linux.